Olá, você que nos acompanha aqui no podcast Cuiabrasa, seja bem-vindo a mais um episódio. E como sempre, antes de apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, eu queria dizer que esse episódio está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Se você deseja contratar um estúdio para gravar o seu podcast, para gravar o seu vídeo, o seu curso, enfim, o que você precisar de produção audiovisual, aponte seu celular para o QR Code que está aqui, entre em contato com a MD e venha aqui gravar o seu podcast e fazer a sua produção. Dito isso, apresento aqui para vocês a doutora Júlia e o doutor Pedro, que são dentistas e estarão conosco nesse episódio aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Ah, que alegria. Muito prazer estar aqui, né? Maravilha, maravilha. Demais. E é bacana a gente receber dentistas, por quê? Porque nós temos muitas dúvidas, eu sou um cara extremamente curioso, uso aparelho, faço manutenção? Talvez. Mas é interessante a gente estar aqui porque a saúde bucal é muito importante, né? Vamos ver, com quem que eu falo primeiro? Tem que tirar 2 ou 1, né? Mas eu acho que eu vou falar com a Júlia, que primeiro as mulheres, né? Pedro, doutor Pedro. Seguinte, o que você pensou quando você era adolescente para se tornar uma dentista? Desde quando teve essa vontade? Vixe, então, o que acontece, né? Quando eu era criança, eu frequentava uma dentista e ela era super legal. E aí lá, toda vez que a gente ia lá era muito legal, porque ela dava muitos brinquedos. Então a gente ganhava escova de dente das princesas, a gente ganhava adesivo, a gente ganhava um monte de coisa. Ganhava pasta Tandy? Ganhava pasta Tandy. Eu usava muito Tandy. Eu Tandy. queria usar até hoje, mas que não tem coisa para adulto na pasta, tem? Tem uma quantidade de flúor, mas não é suficiente. Ai, triste. Mas é uma das melhores que tem pra criança, criança. inclusive. E aí a gente ganhava muita coisa. E aí eu sempre, desde criança, brinquei que eu queria ser dentista. E aí eu brincava com a minha irmã, eu escovava o dente da minha irmã, eu deitava ela, tudo bonitinho. A gente fazia como se fosse dentista, como se a gente estivesse na Tia Libel, que é o nome da dentista, né? E aí eu cresci. No meio do caminho eu falei assim, vou fazer gastronomia, né? Que é mais rápido, Isso no 2 ensino médio anos. já? Na hora que tinha que pensar ali tá. na 8ª série, Certo. eu falei, vou fazer gastronomia, que é 2 anos, né? Cozinhar, gosto também. Só que chegou na hora do vamos ver, eu falei pro meu pai, é o seguinte, eu vou fazer odontologia. E aí, odontologia não é um curso muito barato, né? E eu cheguei e falei assim, eu vou fazer odontologia, e se eu não fizer odontologia, eu não vou fazer nada. Porque eu quero fazer odontologia. E aí, Tava decidida. a gente foi atrás da odontologia, e aí eu comecei a fazer odontologia porque era o meu sonho de criança, desde criança eu sempre quis ser. E aí, no meio do caminho, aconteceram uns percalços no meu dente. E eu tive mais certeza que eu queria ser dentista. Então, era isso. Desde criança eu... E você sempre também, Pedro, quis. usava Tandy quando era criança e tinha essa vontade? Usava Tandy quando era criança. Caramba. Minha família inteira é dentista. Achei que você ia falar, minha família inteira usava Tandy. Não, então ok. Minha família inteira era dentista. Por isso, um dos fatores, né, pra se tornar dentista foi isso. Acho que, se eu não me engano, são 15 dentistas na família. 15? 15 dentistas na Rapaz, família. tem que abrir uma cooperativa de dentista lá, E eu vai. entrando na família 16 e ele 17. Sem contar com você. Eu acho que sim, porque você é muito dentista, não tem nem Meu perde até a conta. pai amado. Exatamente. Tinha concorrência na família, quem que ia em quem, né? Porque olha... Exatamente. Caramba. Então, assim, a decisão não foi muito... Foi bem tranquilo, né? Não foi difícil. Né? Assim, o que eu mais gostava quando eu era criança era trabalho manual, visual, mais arte. Então eu encontrei isso na odontologia. Para isso, para mim, foi eu pensei em fazer arquitetura, fazer odontologia. Gosto muito de cozinhar. Inclusive, vamos marcar um dia pra você ir lá em casa pra você aprender. Eu adoraria. Qual que é a sua especialidade? Minha especialidade, sou clínico geral. Ah, interessante. Na gastronomia? Você tá perguntando? Também. Também, eu vi que interessante. O que quiser, a gente tá é? fazendo aí. Vai. Pede pra ele fazer um macarrão com cogumelo pra Macarrão com cogumelo. Eu gosto de risoto. Você faz risoto também? Rapaz do céu. Nossa senhora, adoro risotinho, hein? Então, assim, foi aí que eu aprendi, né? Tive influência muito dos meus tios, meus primos. Entendi. Então, assim, foi o que eu gostei, assim, que eu quis pra minha vida mesmo. Falei, é o que eu tô gostando, é o que eu quero. Mas isso que você falou de arte tem a ver com a questão da... Porque assim, já entrando né, na pauta, Sim. eu não sei explicar, mas quando eu fui, por exemplo, certa vez, um tempo atrás, tirar uma cárie, o dentista foi e preenche o buraquinho da cárie ali com uma massinha branca, que eu não sei o que é também, e ele modela ela pra ficar igual um dente. Quando você fala de arte, você fala disso, dessa modelagem, de desenhar, esculpir, sei lá como que fala. Perfeito. É isso mesmo? Isso. A massinha branca que você fala é a resina composta. A partir daquilo a gente tira a cárie, todo o material contaminado que existe ali. Que é a cárie, tem outras coisinhas ali que a gente precisa tirar. Uhum. Dentro disso a gente precisa preencher, porque senão fica vazio
e você pode sentir dor, sensibilidade, algumas coisas. Então a gente preenche aquilo lá e faz a anatomia de acordo com o dente. Anatomia De você cada dente. esculpe ele igual. Isso, esculpe cada dente de acordo com que seja certinho de cada dente. Cada dente tem sua anatomia. Então a gente faz a anatomia de cada dente e aí fotopolimeriza, que é colocar aquela luzinha azul. Sim. Aí endurece. Isso, perfeito. E aí, a partir desse momento, você vai morder lá. Se estiver alto, a gente vai desgastar um pouquinho para melhorar a anatomia e para também não ficar muito alto, porque se ficar alto, pode futuramente doer o seu dente. Entendi. Caramba, e é o quê? É um semestre só de aprender certinho? É uma faculdade. Não, mas eu falo assim, mas você tem um semestre específico, uma matéria Sim, específica que você claro. para você esculpir? Isso, pelo menos na faculdade onde eu fiz, era anatoscultura. Anatoscultura. Que a gente pegava na cera e esculpia o dente na cera. Nossa, mas aí você tem que Você lembrar. desenhava também, né? É verdade, a gente desenhava também. Desenha? Na minha faculdade a gente não Isso. desenhou, mas na dele eu sei que tem que desenhar. Mas vocês decoraram cada desenho de cada dente ou quando vai fazer um paciente específico, você fala, não, vou fazer esse dente aqui, É então tem porque que aprender. cada dente ele tem sua anatomia Então, específica. Então, a gente tem que reproduzir essa anatomia específica. Por Tem que exemplo, decorar. o primeiro molar tem 5 cúspides. Aí você tem que fazer as 5 cúspides. Tem tantos sulcos. Cúspides são O pontinhas. que é primeiro molar? Primeiro molar é o maior dente que você tem na boca. Como chama? Então a gente conta assim, ó. Presa? Não, né? Não, a Não. presa é o Presa canino. Canino. A gente conta central, que são esses dois da frente, o lateral, incisivo lateral, e aí vem canino, aí 2 pré-molares, e o primeiro molar, segundo molar e o terceiro molar, que é o mais conhecido como siso. Terceiro molar é o Isso. Isso. Então, cada dente ele tem sua anatomia. Então, a gente tem que saber específico. Por exemplo, a gente conta os dentes em quadrantes, né? Então, a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Uhum. Então, os dentes de cima têm uma anatomia, os dentes de baixo têm outra anatomia. Então, o número do dente também, ele tem uma anatomia. Entendi. Então, a Mas gente tem que esses saber nomes tudo que isso. vocês falaram dos dentes, assim, vale pro de cima e pro de baixo? Ou de baixo tem outro nome? Sim, de cima Tipo e de assim, baixo. é o que você falou qual foi o Cúspide. primeiro? Não, os primeiros. Os dois da Centrais. Ah, central, lateral, replica. incisivo. frente. Tanto é central embaixo, central em cima é central. Sim. Na verdade, a gente divide em Ah, 4 quadrantes. Então, assim, o primeiro quadrante é do central, do meio do dente, para trás. entendi, Então, a gente tem 4 quadrantes, e são iguais, entendi. entendeu? É como se cada quadrante tivesse os mesmos dentes. Só que em ordens diferentes. Porque um tá do lado direito, outro tá do lado esquerdo, um tá em cima, outro tá embaixo. Entendi. Obviamente que pode ter variações. É, tem gente que tem variações de anatomia. Então tem gente que tem um dente a mais, tem gente que não tem um dente. Entendeu? Dente a mais se chama supranumerário. Que tem Isso. um número, dente a mais. Dente a mais. E Isso. geralmente pode ser qualquer um desses? Qualquer um. Qualquer um. Em qualquer lugar da Mas boca. tem alguma estatística que é mais um tipo de dente ou é aleatório? É a variação da normalidade, a gente chama. De Uhum. variação da normalidade. A pessoa nasce com um dente a mais na boca. E pode ser Pode. qualquer um. Pode ser que eu tenha, pode ser que você tenha. Não é estatístico, por exemplo, É. mais um canino, geralmente. Não. 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 Pode ser qualquer dente. Entendi. Às vezes ele pode vir em forma de cone, né? A gente chama de dente conoide, ele não vem com a anatomia certinha, então aí o paciente acaba indo pra gente fazer estética Uhum. e transformar ele em um Esse é dente. aqueles dentes que eu já vi, esse tipo, um dente que é pequenininho entre o canino e esse da frente. Tem essa possibilidade. esse é o Eu dente já vi conoide. várias vezes, inclusive. Esse é o dente Várias conoide. vezes. As pessoas vão no dentista geralmente É comum? É comum. É E comum. aí faz o que? É uma variação, né? É uma variação da normalidade. Não é tão comum, mas pode ser Mas é comum. engraçado que eu lembro muito de ver, tipo, em muita gente mesmo, esse dentinho pequenininho. A E gente sempre nessa fala- posição. A gente fala que é comum porque em todo curso que você vai fazer, assim, de dentística, de curso que você faz de resina e tudo mais, sempre tem na programação dos professores fazer o dente conoide. Fazer o Uhum, dente conoide. uhum. Porque é um dente que tem um aparecimento aí considerável, né? O que faz? Você perguntou o que faz. que a faz? gente Que é faz a pequitinho. faceta nele. A Faceta gente transforma... é aquele... Então, na verdade, tem a faceta de resina e a faceta de cerâmica, né? O paciente pode optar, na verdade, a gente estuda o caso do paciente e vê o que seria melhor. Então, a gente pode fazer tanto de resina quanto de cerâmica. Mas faceta é aquele que os famosos usam? É aquele que os famosos usam, mas eles usam, a maioria deles, eles estão usando o de cerâmica, que tem que fazer um pouquinho de desgaste. Hoje, o desgaste, ele é minimamente invasivo, Uhum. é muito pouco, não é Esse igual... é a lente?
É. Cerâmica é lente. Sim. É porque, na verdade, faceta e lente, o que muda é a espessura Hum. do material. Então, a faceta ela é um pouquinho mais grossa e Uhum. a lente ela é um pouco mais fina, da finura de uma unha. Você pega a sua unha e você olha Entendi. assim, é a finura de uma lente. Nossa, mas eu achava que a lente, ou ele encapava o dente desgastado, assim, tipo, como fosse uma capa nele. Antigamente, desgastava. Hoje em dia é menos recorrente o desgaste. Mas o duro que os famosos que desgastaram se lascaram, né? Não tem volta mais. Exatamente, Não não tem tem volta. A único, assim, como é que fala na faculdade? Quando é uma espiral da morte que fala. Aham. Tem o começo, você teve a cárie. A primeira desgaste, aí cada vez vai desgastando mais, vai desgastando até você perder o dente. Uhum. No caso dele, eles já desgastaram, já foram com tudo para desgastar. Então a possibilidade de eles perderem o dente é muito maior do que quem fez um pouco de desgaste. Certa vez que eu fui no meu dentista, que ele fez ele tirou os meus sisos e o meu último dente que vem depois do siso, qual que é? É o segundo molar. Segundo molar. Ele era extremamente aberto. Pra fora mesmo assim. Aí eu falei pra ele, arranca logo também, né? Porque, tipo, minha mentalidade leiga, né? Não vai servir pra nada, tá pra fora, dá maior trabalho de puxar. Aí ele falou, eticamente falando, eu não posso tirar um dente saudável. Mas desgastar, Perfeito. pode? Não vai contra a ética desgastar o dente saudável? De certa forma, sim. É que, na verdade, assim... Ai, perdão. Na verdade, assim, o que acontece? A gente tem que avaliar o caso do paciente. Uhum. Tem paciente Isso. que ele tem a necessidade de fazer o uso de uma faceta, de uma lente de contato. Ele tem a necessidade. Por quê? Porque ele tem um dente desgastado por causa de um bruxismo. Uhum. Ele tem uma corrosão no dente, que ele perdeu o substrato do dente. Então, a gente precisa devolver esse dente para ele, essa anatomia, por conta de boa mastigação, função mesmo, para mastigar, porque você precisa de um espaço ali na sua boca para você mastigar, para você não ter bruxismo, para não Uhum. forçar seus músculos. Então, esse paciente, ele precisa dessa reabilitação, que é colocar essa faceta e Não, nesse caso, sim. essa lente. Uhum. Agora, no caso, por exemplo, você falou do seu dente, tirar um dente sadio. Um dente, ele faz muita falta na nossa boca. Por quê? Se a gente não tem um dente, a gente força os nossos músculos. Então, assim, por que a gente tira o siso? Geralmente porque o siso, ele tá deitado, então ele tá muito difícil de higienizar. Ele tá num lugar que o paciente não vai passar um fio dental, o paciente não vai fazer uma limpeza. Aí você começa a ter recidiva de cárie, aí você vai no consultório, você tira a sua cárie, aí você volta no consultório depois porque você não consegue limpar aquele lugar. Ou então o dente tá deitado e aí você tira o dente. Ótimo, recomendação para tirar o dente. Agora, quando você tem, por exemplo, no seu caso, um segundo molar, ele tá ali, o dente de baixo, ele oclui em cima desse segundo molar. Ele tá ali nesse lugar. Se você tira esse de cima, o de baixo, ele vai começar a sair do lugar. Ah, Porque um dente, ele procura o outro pra É feito ficar por- na É posição. feito por contatos. Os dentes são por contatos. Exatamente. O dente fica na posição porque ele tem contato. um empurra o outro Então, pra se dentro, digamos assim, da gengiva. Isso, é tudo Então, contato. na verdade, não é nem empurra. Ele fica no lugar ali. Posição, Eles mas encaixam, existe né? Pra um ficar na posição microcontato, mas cada contato faz com que eles fiquem em posição. Uhum. correta no arco. Exatamente. E aí, o que acontece? Se você tira esse dente, o outro dente vai começar, a gente chama de extrusão. Ele vai começar a subir. Tem que arrancar o de baixo também. E aí, você vai ter que arrancar o de baixo. Que E daqui a pouquinho, loucura. você vai estar forçando mais. Aí, se você vai deixar de mastigar pra esse lado que você tirou esse dente, porque você vai ficar com um espaço maior, você vai se incomodar. E aí, o seu músculo vai parar de trabalhar desse lado que você não tá mastigando. Então, assim, atrapalha toda uma função da sua boca, que é importante. Até a gente não fala só de boca, a gente fala de corpo, né? Porque se você não mastiga direito um alimento, você não consegue fazer uma boa digestão. E aí entra os problemas gástricos. E aí, vai com Entendi, tudo. entendi. Caramba, então, nossa, não fazia ideia que você arranca um de cima, o outro sai. Assim, é um... é com o tempo, né? Não, é- claro, mas a sim, gente tá sim, falando em sim, perspectiva sim, sim. a longo prazo. Só Sim. que, se perder um dente, porque tinha que perder, aí o que é mais aconselhável? É aconselhável fazer um implante, que a doutora Júlia faz, fazer ou uma prótese, fazer alguma coisa para que tenha Substituir. substituição daquilo, daquele dente que foi Entendi. perdido. Porque se você não substituir, a longo prazo, você pode perder esse dente, pode perder os seus dentes, porque vai sobrecarregando os dentes. Aí pode ter fratura, pode ter um monte de coisa. Nossa. E aí E o que sobrar. acontece Que quando delicado. você perde um dente, né? Na verdade, os dentes, eles estão no nosso arco e um precisa do outro ali. Uhum.
Então, se você perde um dente e você não substitui, o dente do lado pode começar a deitar, o dente de cima pode começar a descer, aí pode começar a entortar o dente, entendeu? Então, acontece toda essa disfunção dentro da Perde boca. a harmonia ali, né? Exatamente, por conta da falta do dente. Então, Desequilibra é tudo, né? muito importante fazer a extração do dente só quando for indicado. Não porque, ai meu Deus, eu quero tirar esse dente e pronto. Excesso de cárie, tem que arrancar o dente? Muita cárie, não tem como mais fazer aqui, cara. Assim, Já tirou tudo. tem possibilidades. Tem que ver como radiograficamente, inclusive radiografia é super importante Super. para diagnóstico. Muitos pacientes não entendem que é a importância de uma radiografia. É a mesma coisa você ir no médico, ele te pedir um exame de sangue. É a mesma coisa o dentista te pedir uma radiografia. Mesma coisa. É fundamental. É fundamental. Você precisa ver como que ele tá, porque o nosso dente ele tem raiz. E a gente precisa ver como é que a raiz tá. Se ela tá bem, se ela tá bem formada, se ela tá conservada, e se a furca do dente, que é um encontro entre as duas raízes, Uhum. ela Tá está rígida. ela está rígida, que não tem lesão. Lesão é bactéria, entendeu? E aí a gente tem que ver se tem Que a bactéria galera ou fala não. popularmente que a cárie vai comendo, entre Isso, aspas. mas ela vai comendo. Mas ela vai, ela É vai isso comendo. mesmo? Comendo. Ela come. Só que aí ela chega a um ponto que ela dá o canal. A cárie come e ela dá o canal. E aí quando ela dá o canal, que é o problema. Que a Dá o gente- canal é o que? O canal... Pode falar. Não, pode falar. O canal é quando a cárie atinge a polpa do nosso dente. É onde a gente tem vida no nosso dente. Todo o nervo, os nervos estão ali no canal. Então ele assim, se você morde algo duro, a primeira coisa que você sente, você mordeu. Uhum. Sentiu que tá duro pelo nervo. O nervo ele vai dar a sensação. Muito Nossa. gelado, por causa do nervo que vai dar a sensação ali. Caramba. Se você tira o nervo, você perde. Que seria, você tira o nervo e preenche com Material Com da percha. isso, É com um material que vai substituir ali Não é resina. o daí. nervo. Não. Não, aí é outro material. Mas aí você vai tirar a sensibilidade do seu dente, mas aí você vai manter o seu dente em boca, que é muito importante. Porque o dente é insubstituível. Mas aí eu não tenho mais a noção de frio, gelado e Não, quente? você não Não. tem. Mas você vai ter o dente em boca. Porque nada Entendi. substitui o dente. Nada. Não tem nada mais duro que o dente. Mas se a Porque é o pessoa que também Deus tira... criou, né? Mas também se a pessoa tira e bota o implante, é a mesma coisa. Não vai sentir também, não vai ter sensibilidade. Não vai. Sim, mas o implante é muito bom. Só que o implante não é um dente. Uhum. Isso que a gente tem que ter Entendi. a noção. Entendi. Nossa, bem complicado mesmo. Porque o que mais acontece, né? Presumo eu, é dente cariado, eu acho. Tem né? bastante. Na Muito. verdade, hoje em dia, a gente tá numa época que as pessoas cuidam bastante da saúde, né? Então, a gente ainda tem a cárie, mas hoje não é o principal problema dentro de um consultório. A cárie, ela diminuiu bem. Você vai Sim. encontrar cárie quando você atende em bairros mais carentes, que as pessoas não têm acesso, né? Uhum. Mas, por exemplo, a água, pelo menos aqui de Cuiabá, é uma água fluoretada, que já ajuda, né, esse processo da cárie. Então, assim, diminuiu bastante o número de cárie no consultório. Você vê hoje pacientes mais preocupados com a saúde, que cuidam mais do dente. Eu percebo porque quando eu era criança, eu não sei se vocês se lembram, mas eu lembro que tinha muita campanha contra a cárie na televisão. Era em desenho, era isso, era Não é muito aquilo. da minha época isso aí, Você não. não pegou essa época? É, na minha. Da minha época. Só pra você ter uma ideia, tinha um desenho, não era desenho, era uma série, acho que era Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha um ratinho de massinha, Sim. que ele ensinava como que escovava o Esse eu lembro. dente. Né? Então, lá eu lembro dessas campanhas que tinha pra escovar dente, era cárie, e se falava muito do açúcar. Ah, você vai comer um chiclete, vai comer um doce, você vai ficar com cárie. Só Qual que é a que- ligação disso? Que até hoje eu não entendi. Na verdade, eu acho que eles pintaram na época o açúcar como um vilão, né? Uhum. Não é só o açúcar, é todo o estilo de vida do Mas o paciente. açúcar também. O açúcar também. Mas como funciona? Como funciona o processo da cárie? Eu acho que você quer explicar melhor? Não, é só... Depois pode falar, depois Tá. eu... O processo da cárie funciona assim. O material fica ali no dente e a bactéria ela vai soltando gases e aí vai furando o dente. Furando assim, falando bem, Uhum. bem chulo, né? Comendo o dente, É. entre aspas. E aí vai abrindo a cavidade, vai cavitando o dente. Então, é através da bactéria, vai onde tá ali aquele resto alimentar. E ela vai cavitando o dente. Então, isso... Ela come aquele resto alimentar e solta gases, Gases. tipo um punzinho, Isso, e corrói o dente. exatamente. É literalmente isso mesmo? É isso. Cara, que nojo.
A gente não faz ideia, porque na nossa concepção era o quê? Era uma bactéria assim que comia o dente, mas não é isso. Não, ela faz a liberação desses gases e esses gases que fazem a cavitação do dente. Agora eu vou expor aqui aquilo que a gente tava conversando antes de começar o podcast. O Lucas falou pra gente que ele não faz manutenção regularmente, né? Talvez. E aí, Olha, Acho o que que agora você vai acontece? repensar, é por, né? isso, acontece? é por isso que os dentistas aqui são vocês, e não a minha dentista, né? Senão tá lascado, o né? que acontece, né? Quando você não faz manutenção, pode ter o acúmulo de Acúmulo de bactérias. bactérias. E aí Tá vai um monte só... de cara soltando fundo na minha boca agora. Não, calma lá, né? Você Talvez. tem cárie, você tem a bactéria na boca. A nossa boca é o lugar do nosso corpo que mais tem bactéria. A gente tem uma Nossa. diversidade de bactéria na Muita nossa bactéria. boca. A nossa boca, ela tem mais bactéria que o lugar que a gente excreta o... Nossa, sério? Exatamente. Então, assim, é um lugar que a gente tem que É deixar ali verdade, eu ouvi falar que num beijo se transmite muitas bactérias, né? bactéria. Mas assim, né? Também vai matar a pessoa. Depende, Não, né? não. Vai passar cárie por beijo? É porque tem... É isso que eu ia falar agora, isso que eu pensei Passa? agora. Não passa. Não Isso passa. é um mito que existe. Ah, tá. Isso é um mito que existe. As pessoas falam que a cárie é transmissível. A cárie não é transmissível. É porque já teve estudos, né, que comprovam que não é Onde que ela transmissível. surge na minha boca? A partir do momento dos açúcares que entram. Não, tudo bem, mas tá lá o resto no meu dente. Mas ela vem de algum lugar. Mas Sim, a as bactéria, ela tá bactérias. na sua boca, ela tá Ah, alojada a na a sua partir boca. das bactérias que já estão na minha boca. Sim, a bactéria que já tá na sua boca, aloja no Bactérias. carboidrato que tem ali, ela faz o Fazendo a processo de... festa. A E não é escovação só remove açúcar. ela? A que tá superficial, tá dizendo. Não a que tá dentro. Aí lascou, é só, né? Não. Mas assim, o que ajuda a remover ou combater? Você O sabe como dentista. funciona? Não tem jeito, né? Não, você Fazer sabe como limpeza. funciona o processo de escovação? O nosso dente, ele cria um biofilme. E o processo de escovação é desregular esse biofilme. Então, é agitar ele, para não deixar ele formar a placa. Porque o que acontece? O nosso corpo, a gente se alimenta e aí o nosso corpo vai, através da saliva e de todas as bactérias, elas criam uma placa chamada A biofilme. gente tem um pH também na boca, né? Que dá uma... Isso. E aí, o que acontece? O biofilme, ele fica várias bactérias agrupadas. Uhum. Então, quando a gente escova o dente, a gente desagrupa essas bactérias. E aí, a gente não deixa elas formarem uma coisa que pode prejudicar o dente. Uma biofilme é tipo uma películazinha? Isso. Se você fizer assim no seu dente, ó, você vai ver uma... É que o meu tá limpo agora, né? Tem Mas... aparelho, não tem como. Não, mas se você Vai. esfregar, Consegue você vai ver fazer. sair uma coisinha branca. Vou fazer. É. Não vou Vai ver minha sair. coisinha branca do dente. É. E aí, isso daí é a placa, é o biofilme que cria. É natural do dente criar esse biofilme. Por que a gente tem que escovar o dente? Porque esse biofilme é bactéria. Então, se a gente não escova, desregula essa bactéria, ela pode começar no futuro, depois de um tempo, a criar cárie, a criar tártaro, a criar, entendeu? Por Todo- isso que a gente recomenda 6 em 6 meses no dentista Fazer pra ver como é que limpeza. tá. Fazer a limpeza, fazer um check-up, ver como Porque é que tem estão as algumas coisas. coisas que a escovação tira. A escovação normal. Mas tem algumas placas que só no consultório os dentistas conseguem tirar de sujeira. Mas você falou desse entendeu? negocinho branco do dente. É isso que vira tártaro? Também. O tártaro nada mais São é do que sais. o acúmulo de bactéria que fica preso no dente. Então, geralmente, onde que fica? Fica perto das glândulas. Porque aí mistura os sais da glândula junto com a bactéria. E aí fica duro ali no dente. De novo. Então, você vai achar ele mais na região aqui de cima, nos molares, que são onde saem as duas glândulas aqui em cima, e aqui embaixo da língua. Mas onde e mais também tem. onde é provavelmente difícil pra pessoa escovar, né? A galera foca muito aqui, escovar, você escova muito. As Exatamente. pessoas acham que o mais importante é o semblante. Onde que é tá a parte da mostrando, né? frente, exatamente. E o importante é tudo. Cara, geralmente as pessoas também não dificilmente passam fio dental nesses dentes do fundo, né? As pessoas dificilmente passam fio dental. Ah, é? É. 9 em cada 10 Caramba. pacientes não Sério? passam fio dental no consultório. E qual que é o resultado disso? Tártaro? Cárie, mais? tártaro, Cárie, perca de tártaro, dente. Caramba. canal, porque a bactéria é silenciosa, né? Ela não faz barulho. Às vezes você tá com uma cárie muito grande no seu dente e clinicamente você não consegue ver o tamanho dela. E aí ela entrou pelo meio dos dentes. A escova, a cerda da escova, ela não acessa o meio dos dentes. Então, o que acontece? Se você não passa esse fio dental, a bactéria vai criando ali no meio dos dentes e aí ela vai fazendo a corrosão ali do esmalte, né? E vai chegar na polpa do seu dente. Você vai ter um canal. E você não vai sentir. Aí você vai chegar lá no consultório, a gente vai fazer o teste, vai fazer o raio-x e a gente vai achar o canal. E aí você vai falar, meu Deus do céu,
Não Cadê, tava né? doendo e tá com Ou canal. a pessoa fala, nossa, escovo tão bem, mas tá passando fio dental. Escovo Às também. vezes, o que acontece? Tem um pontinho preto minúsculo. Você vai ver lá dentro, tá uma cratera gigantesca. Cara, Já deu isso- canal, já até capaz de perder o Nossa, que dente. E é por Tem. isso que o Dr. Pedro falou da importância do raio-x, porque clinicamente eu posso olhar pro seu dente e achar que não tem nada. E hoje no meu consultório, no consultório do Dr. Pedro, é rotina a gente pedir exame radiográfico. Por quê? Primeira consulta a gente já pede o exame, porque eu posso olhar e achar que tá tudo bem e chegar na hora que eu ver o raio-x não tá tudo bem. E aí a maioria, hoje eu posso falar pelo meu consultório, a maioria dos meus pacientes, a maior incidência de cárie é a cárie do fio dental, é a cárie interproximal. Uhum. Que é onde não tem a limpeza, o hábito da Perfeito. limpeza de passar o fio dental. Mas é depois de. Toda vez depois que come, ou da noite, ou é o melhor, mais indicado, assim. Pelo menos uma vez no dia. Eu No mínimo. recomendo fazer, igual mulher faz skincare, homem também faz, né? Mas igual faz a skincare, à noite, antes de dormir, porque à noite é o horário que a gente diminui a quantidade de saliva na nossa Uhum. boca, né? Então a gente Sim. tem que ter uma higiene muito boa durante a noite do dente. Então à noite, eu recomendo que faça igual um skincare. Passa o fio dental direitinho, bonitinho ali no dente. Gasta tempo com isso. Uhum. Porque se você passar um fio dental bem passado durante uma vez no dia, já resolve. Do que é melhor do que não passar várias vezes e não passar direito, Uhum. entendeu? E o enxaguante bucal entra na onde nisso? Então, enxaguante Entra ou bucal é não uma entra? polêmica. É uma polêmica. Porque eu não recomendo os meus pacientes usarem enxaguante Sério? Eu bucal. também não recomendo, não. Mas, gente, por que eu não sabia disso? Agora fiquei Não tem encucado. muito- Então, é porque cada um... Eu acho que o enxaguante bucal, ele não tem muito efeito. Na Não tem verdade, utilidade. o enxaguante bucal para os pacientes é mais por conta do hálito. Ali, para ficar com um hálito refrescante. Porque ele não limpa, o enxaguante bucal, ele não limpa nada. Dá uma a não sensação ser... de limpeza, né? Mas não tá é. escrito lá, mata até 99% das bactérias. Mas a Conversa propaganda- fiada. Mas se você passar um fio dental certinho, se fizer uma boa escovação, não precisa, não tem necessidade. Ah, é? E vou te falar mais uma coisa que eu falo para meus pacientes. Tem muita gente que pega para escovar o dente e faz 1000 coisas ao mesmo tempo. O tempo de escovar o dente é o tempo de você ficar, parar e escovar o seu dente. Não tem que fazer outras coisas, é para escovar seu dente. Porque a gente fica escovando o dente, para, mexe no celular, não sei o quê. Nossa, tem gente Não, que sai é pra andando pela escovar- casa. com o dente Exatamente, é para esquisito escovar e aquilo. pronto. Escovar e E pronto. tem um tempo, Porque né? aí Você não você pode passar de um consegue. tempo É. escovando o dente, que senão você já tá fazendo coisa errada ali na sua boca, Tá entendeu? arrancando a proteção. É, você não tem que ficar muito tempo escovando o dente. A gente vai entrar em outro assunto daqui a pouco, é sobre essas... Mas eu quero só voltar no enxaguante bucal, que também é. tem uma... Polêmica. Você não uma dá aquele polêmica. kitzinho com escova e enxaguante bucal pros seus Não, pacientes, então. enxaguante bucal não. Enxaguante bucal eu dou pro meu paciente quando eu faço cirurgia. E aí eu uso a Ah, mas é clorexidina. aquele... Como que é o nome? Periogard. Periogard. Eu É. usei quando eu ranquei o siso. É, porque ele sim, mas ele tem um tempo pra você usar, 7 Sim, dias. Passou de sim. 7 dias, ele começa a escamar a sua mucosa oral e aí você começa a perder a Não, sensibilidade. mas é um caso Você muito que já usou, específico, você né? que já usou, você usa o Periogard durante um tempo. Se você usando esse pouco tempo, você já perde o gosto da... Você do para de alimento. sentir É, o gosto do é. alimento, né? Porque ele é muito forte. E aí Uhum. entra na jogada também os enxaguantes bucais que tem álcool, né? Álcool faz muito mal. Enxaguante bucal com álcool não existe. Você de jeito nenhum você tem que Mas comprar um ainda tem enxaguante isso bucal. hoje? Existe. Tem. Nossa, eu achei que tava Enxaguante regulamentado com isso. álcool. Você acha. Então não pode. Por quê? Descama toda a mucosa oral. Então aí você perde sensibilidade, você para de sentir gosto das coisas. E aí fica muito ruim. Que Não é muito loucura. legal. Mas sabe que coisa que é um saco, assim, pra gente que é consumidor final, leigo e tudo mais? Você vai no mercado e fala, cara, que pasta que eu vou comprar? Que diacho que é isso? Como é que é Total 12? Aí outra não sei o que de carvão, não sei das quantas. Aí outra é pra dente sensível, outra é pra... A gente fica, no final vai lá e compra Colgate, que é a marca que conhece. Olha, eu vou sabe? falar pra você, porque eu acabei de chegar de um curso. E esse é o maior erro dos profissionais também. Porque a pasta de dente, ela tem que ser prescrita pro paciente. Igual, sabe quando você vai na dermatologista e ela Sim. prescreve o seu protetor solar? A pasta de dente é do mesmo jeito, porque cada pasta age de um jeito. Por exemplo, essas pastas que vendem na farmácia, prometendo clarear o dente, deixar o dente mais branco, carvão ativado, não sei o que, nanana. Tem até um pozinho que tá Sim, famoso na internet, que os famosos falam que clareia o dente. O que acontece? Essas pastas são abrasivas, então é como se eu pegasse um sal e ficasse esfregando no meu esmalte do dente todo dia. Esmalte perdido a gente não recupera. Então a gente vai começar depois de um tempo perder esse esmalte por conta dessa fricção que fica ali todo dia eu escovando o dente. Então ele meio que desgasta o Aí- dente pra ficar branco?
Na verdade, ele não desgasta. Ele não. dá É porque, assim, existe uma diferença muito grande de clareamento, que é o que a gente faz no consultório Que é o supervisionado, correto. e branqueamento. Essas pastas, elas branqueiam o dente. Por quê? Elas conseguem tirar essa película mais grossa de sujeira e dá a sensação de que o Ela dente tá tira branco. película e desgasta. Exatamente. E dá a sensação de que o dente tá branco, mas isso aí tá branqueado, não tá E o clareado. que é o clareamento? Porque o clareamento, na verdade, a gente pega um ácido, a gente coloca em contato com o dente, que é o ácido clorídrico ou de hidrogênio, e a gente coloca em contato com o dente, o peróxido de hidrogênio, e a gente coloca em contato com o dente e ele entra através dos túbulos dentinários, porque no nosso dente a gente tem o esmalte, aí uma camada de dentina, que é o esmalte ele é transparente, a cor do nosso dente está na dentina, e aí vem a polpa. Aí, quando a gente faz o clareamento, esse ácido entra em contato com a dentina, porque através dos túbulos dentinários... São microtubinhos que entram, que é Microscópio, só É. consegue ver no microscópio. E aí ele vai entrar e vai clarear essa dentina. Isso é o clareamento do Entendi. dentista, do consultório. Ou seja, não afeta nada a saúde do dente ali em si. Não, bem não, superficial. não. Ele é bem tranquilo. E o que Nossa, que cara, é acontece? Uma sensibilidade. Mas Sensibilidade. temporária Temporária. ou... Temporária. Mas é aquele negócio... de Mas ficar- aí o que acontece? Clareamento também é recomendado, entendeu? Porque, por exemplo, assim, se eu tenho um paciente que tem sensibilidade, por exemplo, o paciente que usa essas pastas dentais, eles não são recomendados para fazer clareamento. Entendi. Porque senão o paciente vai ter muita sensibilidade. Aí o paciente vai deixar de comer um picolé, não vai poder mais... Altera a qualidade de vida do paciente. E o clareamento a laser, existe ainda isso? Ou caiu em Uma desuso? Não polêmica. funciona? Também? Essa é polêmica Cara, também. é uma área muito polêmica essa área dos dentistas, meu Deus. Você quer falar sobre isso? Eu prefiro não falar. Tá, então eu vou falar, porque eu falo. Isso é polêmica. O que acontece? Na verdade, já tem estudos divulgados, já estudos científicos, que a luz não influencia no clareamento. Existem, sim, produtos que são ativados pela luz de clareamento, mas a maioria dos produtos hoje disponíveis no mercado, você não precisa de luz para ativar o produto. Ele, por si só, já faz o processo de ativação. Então, o que acontece? Alguns dentistas ainda vendem o clareamento como clareamento a laser. Por quê? Os pacientes estão acostumados com o termo clareamento a laser. Mas a gente precisa educar os nossos pacientes. O paciente precisa entender Perfeito. que hoje não funciona mais assim. O produto, por si só, já faz o trabalho sem precisar de luz. E aí, chega no consultório, os pacientes não falam, mas esse clareamento não é aquele que precisa de uma luz? Aí eu tenho que explicar. Não, não precisa de uma luz. Hoje, os produtos de clareamento, eles já sozinho fazem o processo de clarear o dente. Porque antigamente, sim, existiam clareamentos que precisavam da luz. Hoje ainda existe, mas assim, é muito pouco o número de produtos que precisam da luz. Então, assim, a maioria dos clareamentos não precisam mais da luz. Mas é aquele clareamento que o cara leva pra casa, bota numa dentadura assim, bota na boca, assim. Um suporte de Isso é clareamento caseiro. Caseiro? Isso. Caseiro, entre aspas, Mas, gente, né? mas o dentista... Mas é que indica? supervisionado. Ah, tá. É Não, supervisionado pelo Isso. dentista. compra no Mercado Livre, Não. dá o produto É e porque bota. cada paciente, a gente tem que ver o grau de sensibilidade dele. Entendi. Tudo isso, a gente tem uma conta certa para ser feita para cada paciente. A gente tem que ver o grau de sensibilidade, ver como é que o paciente se comporta, ver como é que tá indo de acordo com as semanas. E assim, não é... Depende. Tem paciente que precisa fazer o supervisionado no consultório e tem paciente que não tem essa necessidade. Então é de acordo com o paciente. Não adianta a gente falar assim, ah não, a pessoa vai lá quer comprar. Existe muita gente que vai lá no Mercado Livre e compra, Sim. mas assim, vai ter sensibilidade, pode ter problema. Eu já vi caso em que deu canal no dente, pelo fato de estar por conta própria ser feito. Mas são pacientes específicos que recebem esse clareamento caseiro? Tipo assim, não dá pra fazer no consultório por algum motivo, faz em Isso. casa, é isso? Isso. Na verdade, hoje eu não faço mais no meu consultório clareamento caseiro. Por conta do estilo de vida do paciente que a gente tem hoje no consultório. A maioria dos nossos pacientes, eles são apertadores, eles têm consumo de bebida ácida muito grande, então tudo isso influencia, né? Cigarro também influencia? Não. Cigarro influencia. influencia, mas não tanto quanto, por exemplo, uma alimentação ácida, entendeu? Porque a alimentação ácida, ela é corrosiva. Cigarro é outro ponto. Mas assim, só antes de a gente mudar desse assunto, existe um estudo, na verdade as pessoas vêm perguntando, o cigarro, o café, a bebida escura, não sei o quê, Vinho. influencia
no resultado final do clareamento, não, ele não influencia a curto prazo, ele influencia a longo prazo. Então, assim, se você for lá no meu consultório, fez o clareamento hoje, fala assim, eu posso tomar um café? Pode tomar um café sem problema nenhum. Uhum. O problema é ao longo prazo. Então, a gente faz o clareamento hoje. Fez as 3 sessões. Geralmente, a gente faz 3 sessões. Fez as 3 sessões. Ficou legal? O paciente volta daqui 1 ano e meio, 2 anos, para refazer o clareamento. Não adianta querer fazer assim, eu quero fazer... Tem paciente que cada 6 meses quer fazer o clareamento. Tem paciente que quer todo mês fazer clareamento. Então, assim, não é legal. O negócio é, você faz o clareamento hoje, daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente faz o retrabalho e mantém clareado. Porque não é uma hora para outra que seu dente vai escurecer. É com o tempo. Tomando café, bebida Escura. bebida escura. Vinho, Quando eu era Coca-Cola. criança, né, travessa e tal, tudo mais, minha mãe falava assim, você não tá escovando o dente, seu dente tá amarelo. Existe isso? Meu dente fica amarelo porque ser criança não escova, por exemplo? Ou é mito isso? Porque eu lembro que minha mãe falava muito isso, seu dente tá amarelo, você não tá escovando. Na verdade, ele fica amarelo por causa do acúmulo do biofilme, né? Ah, Aí quando você escova, tira o biofilme. Então não era mito dos idosos. Não, então, se isso. você... É porque idoso... Eu não posso ser hipócrita, né? Quando eu era criança, meu pai falava a mesma coisa pra mim. Então era um costume ouvir isso, né? Então, ele fazia assim no meu dente, ele esfregava. É? Aí ele tirava lá o biofilme. Porque criança, né? Não quer preocupar com escovação de Não dente faz, assim, esquece né? assistir desenho, criança. É. Eu acho que um ponto que a gente tem que falar agora é sobre o que você estava falando dos pacientes. Que hoje são outros hábitos que existem. Que na verdade, assim, Uhum. eu vou falar na minha época, né? Porque eu sou um pouquinho mais velha que o Pedro, 4 aninhos só. Mas a preocupação e o estilo de vida era diferente do estilo de vida hoje. Hoje, as crianças, elas são muito mais... como que eu posso dizer? Tipo, antenadas. Elas são muito mais... Sabe, mais perspicaz que a gente era. Eu falo que eu sou a última geração do povo das crianças bobinha, que ficava... Eu sabia, assim. não existe mais essas crianças. E aí, eles têm muito mais acesso à informação. Hoje tem o TikTok, hoje tem o Instagram, hoje tem o YouTube. E aí, os desenhos já ensinam a fazer uma escovação direito, o hábito da higiene, né? Então, assim... O hábito de vida hoje é muito diferente do hábito de vida do passado. E aí, isso entra até em relação ao hábito de vida do paciente jovem, adulto do consultório. Porque a gente passou por uma pandemia, o paciente ele tá estressado, o paciente está ansioso, o paciente ele quer resolver tudo para ontem, o paciente precisa pagar a conta, o boleto vai chegar amanhã, então o paciente está apertando o dente, o paciente está dormindo mal, o paciente está tendo refluxo, o paciente está tendo... E tudo isso prejudica muito a boca do paciente. Aí que a gente entra naquele outro ponto, né? Aí que entra no outro ponto. Quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem 3 problemas que são muito frequentes. O primeiro, paciente que toma bebida muito ácida, alimentação ácida, tem refluxo. O outro paciente é que tem apertamento, que é um paciente muito estressado. Tem conta para pagar, como a doutora falou, tem problemas psicológicos, de estresse, tudo. E o terceiro são pacientes que fazem desgaste. Como a gente conversou há pouco, faz muito desgaste com a escova. O combo perfeito é pasta de carvão ativada com uma escova dura. O combo perfeito da destruição, no caso. Do caos. Exatamente. É o combo. E aí, o que acontece? Esses pacientes, eles são os que mais aparecem no nosso consultório hoje em dia. Se você for ver e abrir a boca de um paciente desse, por exemplo, um paciente da minha idade de 27 anos, 28 anos, ele aparece no consultório com a boca de um paciente de 80 anos e ele tem 27 anos. Então, assim, essa rotina de hoje, ela tá muito puxada para os pacientes. E aí, eu não posso falar para o meu paciente que faz academia, que ele é o lifestyle, eu não posso falar para ele parar de tomar o limão dele, no shot com cúrcuma que ele faz de manhã. Eu tenho que ensinar o meu paciente a fazer o bochecho depois que ele ingere esse ácido. Porque o que acontece? Se ele faz o shot de limão dele e vai escovar o dente depois, o limão é extremamente ácido. Bochecho com água. Exato. Bochecho com água. O limão é extremamente ácido. Se ele Forma pegar esse diferente ácido de beber, né? e escovar o dente,
Eu não falo nem formas diferentes Não, de forma beber, porque diferente ele do pode tomar... energético Ele dele. pode tomar o shot de limão e depois escovar o dente. Mas como que ele tem que escovar o dente depois? Ele tem que enxaguar a boca dele. Entendi. E o paciente não tem essa orientação hoje. Porque são poucos os dentistas que receberam essa formação, Mas sabe? enxaguar o dente, você fala, mas não é, a pessoa já não faz geralmente bochecha quando vai tirar o excesso da pasta? Não, porque Espuma? o que acontece? Se É outro esse processo. ácido entra em contato com o dente e ele escova o dente, depois ele enxágua, Uhum. ele faz o processo de corrosão, porque o ácido tá ali em contato com o dente. E ele Depois esfrega. que ele termina de escovar o dente, tem que fazer É a mesma bochecho? coisa. Antes dele escovar o dente, ele Antes. tem que fazer um Isso. bochecho de Eu tava 30 Eu tava fazendo uma segundos, pelo analogia menos. hoje. Eu tava fazendo uma Entendi. analogia hoje cedo, justamente sobre isso. Que é a mesma coisa de quando você vai lavar o seu carro. Uhum. O seu carro ele pode ter ataque de chuva ácida, ele pode ter poeira. Supondo, seu carro tá cheio de poeira. Você não vai pegar e vai esfregar ele de uma vez. Antes de você esfregar, você joga uma água, limpa ele. Amolece, né? a sujeira. Isso, amolece pra aí você esfregar. Uhum. Porque o que você faz? Você vai riscar todo o seu carro. É a mesma coisa com o seu dente. É verdade. É a mesma coisa com o seu dente. Você vai Entendi. esfregar já com a sujeira, entendeu? Entendi. Só que eu não posso fazer, por exemplo, o limão virar o novo açúcar do passado. Porque o passado todo mundo falava o açúcar, o açúcar, o açúcar. Se eu chegar para o meu paciente que tem um estilo de vida saudável lá no consultório e falar: você tem que parar de tomar sua creatina, você tem que parar de tomar seu limão, você tem que parar de tomar seu whey, ele vai virar as costas do consultório, vai embora e não vai voltar. Uhum. Vai falar: essa dentista é louca. Sim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar ele a adequar o meio de vida dele com o meio de vida bucal. Porque nem sempre um corpo saudável significa que o paciente tem uma boca saudável. Talvez Entendeu? seja a última coisa que a pessoa vai cuidar, né? Com certeza. Às vezes o aparelho e tudo mais, ok, mas a saúde bucal. Então, em por exemplo, si- às vezes as pessoas que tomam o Ozempic, né? Porque hoje tá muito na Uhum. moda tomar essa semaglutida, se eu não me engano o nome do remédio. E aí, a pessoa que toma semaglutida, que toma esse Ozempic, que aplica no corpo, ela tem diminuição de saliva. Saliva tem efeito tampão. A saliva que protege o dente. Se a gente perde a quantidade de saliva na nossa boca, a gente pode começar a ter mau hálito, a gente pode começar a ter sensibilidade no dente, a gente pode começar a ter lesão cervical não cariosa, que é desgaste do dente, a gente pode começar a ter retração de gengiva. Então, tipo assim, é muito prejudicial. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar muita água, tem que cuidar do dente, tem que fazer enxágue antes de escovar o dente. Eu já recomendo para os meus pacientes que eles façam esse enxágue de 30 segundos bem feito, para depois começar a escovar o dente, porque eu não consigo estar 24 horas monitorando a alimentação do meu paciente, Uhum. entendeu? Eu acho que o principal é cuidar, né? Quando a gente fala de um paciente estressado, que ele morde muito, dente. a gente tem que tratar lá na causa dele. Porque paciente que morde demais, ele vai afetar o dente dele. Só que a causa, o que é? É o estresse. Então, a gente faz um encaminhamento para o psicólogo, para o psiquiatra. A gente precisa de fazer esses encaminhamentos para melhorar o dente, o estágio final, né? É um E tratamento, aí, né? exatamente, a gente É que, na trata verdade, no começo e para depois a gente fazer o tratamento. Porque tem muito paciente que ele tem abfração. Antigamente chamava de abfração, hoje a gente chama de lesão cervical não cariosa. Isso, porque o que é? É como se fosse uma lesão, é como se fosse uma cunha no dente. E a gente precisa tratar isso aí. Como é que a gente vai tratar? A gente colocou a resina lá, que a gente explicou a resina para você. Colocou a resina. Só que não adianta a gente colocar resina se o paciente não tratou. Continua tendo os mesmos hábitos. Exatamente. Então a gente precisa pegar e tratar lá do inicial. E a Psicólogo, odontologia psiquiatra. hoje, é isso, a odontologia hoje, ela não é mais a odontologia que cuida só do dente. Eu tenho que olhar pro meu paciente em si, eu tenho que ver o que ele tá comendo, eu tenho que ver... Isso foi uma coisa interessante, ó. Eu fui curado da enxaqueca, eu tinha enxaqueca crônica. Cara, eu fui no neuro, eu fui em tudo, nada, exame, não descobri o que era a causa, e convivia com aquilo. Quando eu cheguei no meu dentista, certa vez, ele me olhando, ele perguntou: você tem enxaqueca? Eu falei: sim, por quê? Esse dente que eu pedi pra ele arrancar, que eu te falei, por conta dessa... Ele falava que era cruzado, não sei dizer se é isso mesmo. Cruzado, Falava tem que mordida cruzada. essa mandíbula cruzada era o que causava a minha enxaqueca. Fiz o tratamento certinho, coloquei o aparelho, né? Puxou tudo. Hoje esse fundo não existe mais, não tá mais pra fora. Apesar da manutenção, não tá em dia. Se a dor tivesse ainda, ele tava na manutenção em dia. É verdade. Cris, sem vergonha. Mas assim, esse do fundo resolveu, assim, a duras penas, né? Muita borrachinha pra puxar ele pra dentro. Hoje já tá ok. Nunca mais na minha vida eu tive enxaqueca. Sarou, assim, ó, de uma mas vez. a gente tem que ser multidisciplinar, porque, por exemplo, se o paciente ele tem um refluxo, se ele tem apneia, se ele tem
Tudo isso influencia no dente. Ronco também influencia? A apneia, Com ronco. toda Porque o certeza. ronco, você tá com a boca aberta ali, então você tira a quantidade Quando a gente dorme, a gente já não tem saliva muita quantidade de saliva na boca como a gente tem durante o dia. E quando a gente dorme, diminui. E quando você ronca, você perde mais ainda a saliva, porque a boca fica seca. Uhum. Então deixa o dente suscetível a várias coisas. Eu acho que é importante ressaltar o efeito tampão na nossa boca, né? Acho que você entende um pouquinho mais da forma do efeito tampão, que são os pHs. O que acontece? Na verdade, a gente tem a saliva. Eu não sei se você lembra da aula de química, né? Que a gente tem ácido, alcalino, Base. Base. tampão, isso. A saliva, ela tem efeito tampão. Então, ela protege o seu dente dos ataques que você vai causar durante o dia. Então, por exemplo, eu tô tomando um café. Café é ácido. Então, o que eu tenho que fazer? Enxaguar meu dente. Porque só a saliva, dependendo da quantidade de café que eu consumo, ela não vai conseguir fazer o tampão. Então, eu deixo meu meio bucal ácido. Aí, o que eu faço? Eu saio daqui, eu vou e escovo meu dente. O que eu tô fazendo? Eu tô escovando, fazendo uma corrosão. Porque eu pego o ácido e esfrego no meu dente. Ou seja, Então, ao invés de tirar o ácido antes... Exatamente. Então, isso eu vou começando a esfregar o meu dente ali e desgastar. Porque o que desgasta esmalte é ou o esmalte ou a corrosão. Entendeu? Porque o que acontece? O esmalte, ele é um osso. Ele é um osso que Deus fez no nosso dente. Ele é duro. Então, para eu desgastar uma coisa dura, eu tenho que pegar uma coisa dura igual. E ficar ali. Então, por exemplo, o movimento de ranger o dente, que a gente fica esfregando o dente um no outro ali, a gente tá esfregando esse esmalte um contra o outro e vai começar a acontecer o desgaste. Quando a gente faz a corrosão, o que acontece? A gente coloca uma coisa ácida no nosso dente e aí a gente vai desgastando. Espera, então, se eu chupar laranja, tem que enxagar a boca. Enxaguar a boca. Importante, Eu né? nunca vi na vida Você uma sabia que pessoa... iogurte, ele é Cara. ácido? Isotônico Você é fala ácido. Não, mas eu falo assim, a boca das Energético. pessoas tá horrivelmente desgastada. Porque, cara, eu nunca conheci uma Mas pessoa essa- que lavou a boca depois de chupar laranja, por exemplo. falou Mas pra você essa é a que nova salada, doença que tem hoje. Salada. Certeza. A pessoa come muita salada, tem o hábito de comer Colocar muita salada. vinagre, as paradas assim. Nem precisa colocar. É uma alimentação ácida. A própria salada. Salada com, na verdade, o Alface, tempero, né? tomate. O tempero. também, mas assim, o alface, o tomate, são alimentações um pouco ácidas. Então, essa rotina pode fazer com Então, a pessoa que tá pensando assim, tô escovando meu dente depois de almoçar. Se ela não tá enxaguando, então meio que É meio a não. escovação Ela tá tá mais tá prejudicando do que prejudicando. limpando. O certo é você esperar ou meia hora, que é o tempo que a saliva vai fazer o efeito de tampão pra você escovar o dente. Ou você... isso se você não consumir uma coisa então, ácida, peraí, né? Então, um parêntese. Então, se a pessoa chupa laranja, espera meia horinha, teve efeito tampão ali, já dá... Pode escovar. Já, se não chupou um saco de laranja, né? Você chupou Não, uma mas laranja... tem gente que capricha na laranja, assim. É. Tem na minha família, gente que chupa minha tia, mesmo, chupa laranja pra caramba, assim, gosta muito de laranja. Então, é importante ela começar a enxaguar a boca antes de escovar Nossa, o minha mãe dente. todo dia cedo, ela toma em jejum água com limão. Ela Isso aí é pra matar um caboclo. Você pede pra sua mãe agora que você já aprendeu a enxaguar a boca ela depois. vai assistir isso aqui, a minha mãe, tudo que ela vê, ela faz. Então, ela vai você assistir pode isso aqui, falar ela da vai sua enxagar a mãe, boca várias vezes. Por favor, enxágua seu dente. 30 segundos. Cara, isso que ela... Nossa, Tem que ver isso- se ela isso- não começou a ter refração, se ela não começou a ter reabsorção de gengiva, tem que ver se ela já não tá sentindo sensibilidade no dente. Uhum. Nossa, Tudo eu isso fiquei de acontece. cara agora, porque eu não ouvo muito falar disso, né? Porque, na verdade, essa é o novo momento da odontologia. O professor tá que eu tô Começando, aprendendo... esse assunto está começando a se difamar agora, começar a ser falado. Uhum. É um assunto muito recente. Uhum. Muito, muito recente mesmo. São estudos recentes, né? Porque, na verdade, isso começou a ser... Isso já era estudado, mas esse comportamento da população que está acontecendo agora, ele começou a ser estudado depois da pandemia. Porque na pandemia, aumentou consideravelmente o número de pacientes no consultório com trinca, com quebra de dente, com tendo que fazer implante. Uhum. Porque o paciente começou a apertar mais o dente. Porque na pandemia você não sabia se você ia estar vivo, se você ia estar morto. Se o seu primo ia estar lá no outro dia pra você conversar ou não, entendeu? E você não sabia como você ia estresse pagar a geral. conta. É aquele ponto que a gente chegou, né? Estresse geral. Exatamente. Tem que tratar lá do começo. Tem que ser tratado desde o começo. Psicólogo, psiquiatra. Porque senão... E é tudo multifuncional. É e tem que pensar em tudo. multidisciplinar, né? Isso aí, multidisciplinar, essa é a palavra. Você tem que pensar no todo, você tem que pensar na vida do paciente, você não tem que pensar só na boca do paciente. Hoje, quando um paciente senta no meu consultório, eu quero saber quantas horas ele dorme, eu quero saber como que tá o sono dele, porque se ele não dorme bem à noite, ele passa o dia inteiro apertando o dente.
E pra mim, esse apertar o dente, o que acontece? Além dos danos do dente, ele vai começar a ter enxaqueca, ele vai começar a se sentir irritado, ele vai começar a se sentir mal. Tudo isso porque é uma noite de sono que não foi bem dormida, entendeu? Entendi. Então, os meus seguidores lá do Instagram, eles sabem que eu falo muito sobre higiene do sono, né? Uhum. Cara, hoje em dia, a higiene do sono é um presente, assim. É tudo, porque se você tem uma noite de sono bem dormida, você tem um intestino funcionando, você tem... Porque se o seu intestino não É um funciona combo, né? direito... Não tem jeito. Se o seu intestino não funciona direito, você fica com bafo. Você sabia disso? O bafo vem do intestino. Às vezes... Não vem só do Não, calma. intestino. A pessoa ela pode estar com o dente bem escovadinho, limpinho e ainda assim ter bafo. E ainda assim ter Pode bafo. ter isso. Pode, porque ela pode estar com o estômago machucado, ela pode estar com o intestino ruim, ela pode estar com pouca quantidade de saliva. A saliva dela pode estar tão ácida ou então tão alcalina. Entendi. entendeu? Então tem Entendi. tudo isso. Hoje a gente tem que, quando o paciente senta no nosso consultório, a gente tem que olhar. A gente não tem mais que olhar só pro dente do paciente. A gente tem que olhar pro paciente. Pra vida Por inteiro. do paciente. Exatamente. Tá. Mas essa questão de, você falou do bafo, né? Esse negócio de raspar a língua ajuda alguma coisa? Que eu Com vejo muita gente raspando língua hoje em dia. Toda certeza. Mas pra que serve raspar a língua? Porque a língua, ela tem... Bactéria. Não, assim, ela tem a bactéria, mas ela tem Saburra. isso. Ela tem essa burra, bactéria, a gente precisa tirar isso. Porque o que acontece? Se você fica... Isso se chama variação de normalidade. Se você Uhum. fica muito tempo sem escovar a sua língua, com o tempo, a sua língua pode ficar amarelada e talvez até escura. Nossa. Isso tem um nome certinho. Mas escovar a língua substitui raspar a língua? É a mesma coisa. Ah, mesma coisa? Eu recomendo pro meu paciente que ele escove a língua. Se ele não tem o raspador de língua, ele escove a língua, depois ele pegue o dente e venha fazendo a pressão contra entendi. a língua. Porque daí vai sair um restinho de... E enxágua e cospe. É. Porque o que acontece? Como a nossa boca como eu disse, né? É um meio que tem muita bactéria. A língua acumula essa bactéria. Porque a língua ela é mais... É como se ela fosse um tapete. Entendeu? Ali da boca. Então, a bactéria, para ela ficar ali na língua, é muito, muito propício, sabe? Então, por exemplo, quando a gente ingere alguma coisa, vai bater na língua. Porque a língua, ela tem os sentidos, né? O que faz a gente sentir os sabores, o ácido, o doce e tudo mais. Então, isso tem que passar pela língua. Então, quando a gente tem essa probabilidade de aumentar o número de sujidade ali na língua, a gente tem que tirar. E como que a gente tira? Ou com a escova, ou fazendo igual eu falei, que é escovando e raspando a com o língua, né? dente, ou comprar um raspador. Uhum. Mas assim, é fundamental a gente raspar a língua e a gente não pode esquecer da bochecha também. Porque na bochecha também fica um pouco de bactéria. Então a gente raspa a língua e escova a bochecha, não escova só o dente. Por conta da bactéria. E tudo isso pode causar o bafo. Antigamente, eu lembro que existia, hoje eu não vejo mais essas escovas de dente que a parte de trás dela era pra raspar a língua. É porque, na verdade, Ou não era eu fake acho que... news aquilo? Não, aquilo é verdade. Tem escova... Ainda tem escova Existe que tem. isso? Escova. Só que É. o que acontece? As pessoas hoje, elas estão preocupadas com que a escova seja de cabeça pequena. Ué? Por quê? Porque pro paciente conseguir higienizar atrás. Porque os dentes, os últimos dentes, eles são os mais prejudicados. Porque o paciente, ele tem preguiça, ele não vai até lá atrás escovar o dente. E lá atrás ainda tem dente, ainda causa bactéria, né? Sim, mas o que eu falo? Pra você ter uma escova, a sua escova não é a mesma escova do dente, mas é pra língua. Cada um tem o seu. Porque não tem que se misturar. Porque a língua tem um tipo de bactéria que você tem que ser tirado. E o dente é outra forma. Às vezes a gente usa uma escova um pouquinho mais dura para o dente. Perdão, para a língua. E um pouquinho mais molinha, mais macia Pro dente. para o dente. Isso. Mas aí a mesma pasta de dente, tudo certinho pra ambas. Sim, acho que às vezes nem precisa tanto de pasta de dente. Pasta de dente é uma coisa que eu vejo que, além da prescrição, né, que eu já falei aqui, ela tem que ser usada com moderação. Então, assim, a partir do momento que você fez Perfeito. aquela espuma na sua boca, você já pode usar aquela espuma para passar ali. Você não precisa colocar uma pasta de dente, até porque pasta de dente tem quantidade pra gente Quantidade de colocar. pasta de dente. né? De língua. Pasta Gente, de pelo dente. amor de Não, Deus. já Gente, pelo amor de Deus, Pelo eu amor de imploro. Não façam igual nas propagandas que usam tudo, pega a pasta de dente até faz volta, assim. Não. Não. É assim, não? É Gente, é um grão de ervilha a Exatamente. pasta de dente. E para criança
É 1 grão de arroz. É 1 grãozinho de arroz. Ô, louco. A quantidade de pasta que você coloca na sua escova. Você até economiza. Não, Só aí depois passa. Não, dessa pasta aí- de A dente pasta- vai durar pra sempre agora. Sério? E de vocês dura bastante tempo, pasta de A dente? minha pasta de dente dura. Dura bastante. Caramba. Porque eu costumo falar que é só um tire, né? Você Aham. faz tchim E e já já era. foi. Porque, Caramba. cara, você consegue fazer tudo ali. E aí eu recomendo uma pasta de dente, que eu não vou falar nome aqui porque eu não sou patrocinada. Por Mas eu enquanto, por recomendo uma enquanto. pasta de dente. Aí, sempre que eu posto ela no Instagram, as pessoas falam, mas essa pasta de dente é um pouquinho mais salgada. Eu falei, gente, mas se você usar a quantidade certa, ela dura. Minha pasta de dente dura 3 Eu meses. nunca vi ninguém que se indicar close-up. Close-up é ruim? Não. Eu nunca vi Na ninguém, verdade, mas usa close-up. Eu nunca ouvi isso. Deixa eu te assim. explicar como que funciona Eu uma usava pasta de bastante dente, vermelho, uma boa inclusive. pasta de dente. A pasta de dente ela tem que ter acima de 1.100 ppm de flúor. De, Onde que você olha de isso? preferência, 1.100 ppm. Mas agora a maioria ela vem 1.450, que é uma excelente quantidade de flúor. Não pode passar disso e não pode diminuir. Por exemplo, tem uma escova muito famosa que todo mundo quer, que ela é Cura muito Pro. Aquela do famosa. símbolozinho do... Me patrocina. É a Cura Prox, eu adoraria Me patrocina receber aí. alguma coisa da Cura Prox. Nossa, a Cura Prox é tudo. Na verdade, Cara, inclusive. exato. Na verdade, a Cura Prox, ela tem a pasta de dente dela, não tem a quantidade específica de flúor pro Brasil. Tem pasta da Cura Prox? Tem pasta Tem da Cura pasta, Isso eu Prox. nunca vi, de verdade. Ai, é porque eu não tô com meu E olha celular. que eu uso, eu tenho um chaveirinho da Cura Prox pendurado na mochila, mas não... Não, ela tem pasta sim. E Não agora ela tem. sabia. Ele tem um kit travel, que é de viagem, Uhum. e ele tem uma pastinha da Cura Prox. Só que o que acontece? A Cura Prox é uma marca suíça. Entendi. Então eles são desenvolvidos na Suíça. Na Suíça, a quantidade de flúor é 950 ppm. Na Suíça. É que você falou, a quantidade de pessoas Na banguelas na Suíça. Suíça. Na Suíça não tem Existem cárie. estudos que as pessoas escovam uma vez por dia a boca e boca é saudável. Não precisa mais do que É porque isso. a qualidade, a diferença Porque de a vida água, lá. a alimentação, A água, o clima. a alimentação, a educação bucal lá é diferente. Exatamente. Então é tudo diferente. Lá, cárie é tipo como se fosse zero. Entendi, é raro. Exatamente. Exatamente. Então a quantidade de flúor lá não é tão grande quanto aqui do Brasil. Que a gente ainda tem os problemas sociais, que a gente ainda tem tudo. Uhum. Então, quando você for procurar uma pasta, você tem que procurar uma pasta que tenha 1.450 ppm de flúor e, de preferência, que não tenha nada escrito whitening. Porque essas pastas que tem escrito whitening, elas são abrasivas. Que é como se tivesse uma terrinha na pasta de dente. Então, essa abrasividade, dependendo da quantidade, você começa a desgastar seu dente ali diariamente, quando você faz a escovação. Então, para procurar uma boa pasta, Colgate Total 12 é uma pasta que ela não tem... que ela é perfeita. Porque ela tem Tem tudo. tudo. E ela não tem essa sem graceira, mas tem que ser a Total 12. Não tem que ser a do Wine Lover. Porque essa do Wine Lover, gente, deixa eu não contar sei pra o que é vocês. isso. Eu aí, acho mano. que você já tá falando de tanta Eu marca lembro. que eu acho que você poderia falar marca que você tá. É. Você fala geralmente. Eu lembro da Luminous White. Não, a Colgate Tem a agora Luminous lançou. A Colgate lançou uma pasta vegana. Lançou essa Wine O Love. que vai na pasta que não é vegano? Olha, tem que ver os componentes da Vai. pasta. Porque ela não é testada em animais. ela entendi, é não sei o verdade, quê. esquece. É isso mesmo, envolve não necessariamente fabricação animal, não, mas testes em animais. é isso. verdade. Eu acho que é isso. Eu não Sim. sei te falar, não vou falar pra você porque eu ainda não vi Sim, o sim. rótulo dessa pasta, Uhum. tá? Mas eu sei falar pra você da Wine Love. A Wine Love é como se você passasse, na composição dela tem ácido fluorídrico, não, ácido clorídrico, que é o azul? Esqueci agora. Fluorídrico. Não, agora também perdi. Sabe o ácido que a gente usa pra fosfórico. ácido fosfórico? Isso, obrigada. Ácido fosfórico. Uhum. Na pasta da Wine Love tem ácido fosfórico na composição. Sabe pra que a gente usa ácido fosfórico no dente do Pra paciente? quê? Para dar Pra gente condicionamento fazer- no dente. Fazer uma condição de colocar o adesivo e depois vir colocar resina no dente. Então, se todo dia eu passo aquela Wine Love no meu dente, todo dia eu tô passando ácido no meu dente. Então, Imagina esse paciente. Você tá abrindo poros ali que não tem necessidade. Imagina Meu esse Deus. paciente depois de Essa um pasta tempo. é hater do pessoa? É porque, na verdade, sentido. eles querem... É muito... A indústria é muito, né, comercial. Então, assim... Hoje o consumo de vinho é muito grande, então as pessoas querem clarear o dente, não querem manchar o dente. Hoje, entendeu? Eles vão conforme a necessidade da... Se você for no Instagram hoje, você vai ver várias pessoas querendo dente branco, igual pia. E o famoso lá que coloca lente, fazendo propaganda dessas pastas de dente. Então, assim, é muito conflito de interesse, sabe? Eu acho que tem até a história do Whindersson. Não sei se você pode falar, mas o Whindersson Nunes ele postou uma época
que ele tava fazendo uma propaganda de uma pasta de carvão Do ativado. carvão, não só ele, O vários pessoal famosos, hateou né? ele tanto que ele apagou. Vários famosos. eu Ele lembro apagou porque de tanto que falaram mal pra ele. E você sabe o que acontece? Esses famosos, eles vendem a pasta pros leigos, e eles fazem a propaganda pros leigos, só que é o seguinte, os famosos, a maioria tem lente de contato no dente. disso. Então, estranho, né? O dente deles já são brancos, não é essa pasta que fez o dente ficar branco. Sim. É simplesmente o fato de que eles estão ganhando dinheiro em cima da marca e eles estão anunciando um produto que é extremamente prejudicial pro dente. Entendeu? Entendi. Nossa, que loucura. Mas assim, outro dia eu vi uma pessoa escovando o dente do cachorro. Eu sei que tem pasta de dente pra cachorro. Vocês cuidam da saúde bucal dos seus animais ou é do Nutella demais? Porque assim, meu cachorro, quando eu tinha cachorro, nunca escovou dente. Tinha um monte de tártaro. Eu vou no ser bem cachorro. sincera, o Pedro, ele não tem animal, mas lá em Não casa tem. a gente tem. Direto eu compro um stick, que é aquelas comidinhas, que é limpa o anti-tártaro, que é pra meu limpar o cachorro comia osso. dente. Tinha um osso que você compra, um osso Isso específico que ajuda. fica mordendo pra arrancar o tártaro, né? É. Mas eu vejo gente que escova mesmo, tem escovinha, passa pastinha de Se dente. eu tentar fazer isso no escova. meu cachorro, eu vou perder meus dedos, porque eles são bravos. E a escova e tudo, né? É, então eu nem Entendi. tento, mas eu compro A o escova vai stick. virar um brinquedinho pra Ah, mas ele. também acho que os animais não... Poxa. Mas animal, você sabia que animal vai no dentista fazer... Vai. Não, sim, mas eu falo Mas assim... ele eu vai não- no veterinário, Eu Ele, né? nunca faz, vi- ele faz limpeza de tártaro no dente. Não, imagina que minha cachorra tinha muito tártaro. Eu Porque nunca eles vi, têm nunca vi. bafinho, né? Bafão, né? Na Não, é um verdade. bafinho do cachorro, né? É um bafinho do cachorro, né? Mais ou assim, né? menos, né? Porque eu nunca vi animal selvagem banguela, assim, né? Então... Mas falando em banguela, a gente sempre não pode ficar sem santo. Pelo amor de Deus, o tempo tá passando, eu esqueci. O dente de leite das pessoas, ele serve pra quê? Além de causar bullying e tristeza quando a gente é criança. Você quer falar? Pode Deve ter algum falar. sentido, não é possível que ele caia à Ó, toa, assim. É o seguinte, a gente tem os dentes de leite porque eles dão direção pros dentes permanentes. É tipo um guia. Exato, é um guia. É um guia pros dentes permanentes. Então, a gente nasce e a primeira dentição nossa é a de leite. Então, ele cria aquele espaço pra nascer, terminar de formar o nosso dente permanente. E aí, o dente permanente vai saber a direção que ele tem que vir pra poder... Mas isso só precisa da frente, só os 4 da frente. Não, porque na verdade criança tem 10, 20... Normalmente. Normalmente, 20 Só dentes. caiu pra mim esses 4 de cima, 4 de baixo, que caiu de mim. São só. 20, 22. Cai- se não me cai engano. tudo? Não, são 20. São 20 20. dentes. As crianças têm, cai tudo. Cai os 20? Os Com 20. certeza. Porque, na verdade, Não, foi a errado. criança tem o incisivo central, o lateral, o canino Que é preso. e o molar. São 2 molares, dois o primeiro e o molares. segundo molar. Mas é que você, quando Cai é adulto, mesmo! Depois do canino, é verdade. quando você é adulto, aí você já tem mais. Já é Aí você pra- ganha é os pra- 2 pré-molares quando você é adulto. Isso. Cai E mais mesmo, um né, esses de trás molar. Aqui, verdade. Cai Sabia tudo. que, eu não sei se tem explicação científica pra isso, mas eu nasci com um dente, grande, de leitão já, tipo assim, caiu normal com os outros. Ele era um dente bem amarelo, mas bem amarelo mesmo. É, a variação gente de chama de normalidade. variação de normalidade. É isso. Mas foi que só um dente que nasceu antes da hora mesmo assim, saiu. Tem- hoje em dia a gente tem, e eu acho que eu já tô vendo bastante casos de neném que já nasce com dente. Chama dente neonatal. Então é isso aí, porque eu lembro como assim. Mas, na verdade, eu acho que isso é um ponto, assim, que é um pouco mais... Acho que é a evolução do ser humano. Antigamente, a gente tinha as presas maiores. Uhum. Quando a gente já E isso era... é muito legal. Antigamente, As presas eram maiores e as pessoas nasciam com o terceiro molar, que é o siso. e Hoje é tinha, carne gente, crua, e né? tinha gente que tinha até quarto molar. Isso, É por causa da carne exatamente. crua, né? Ainda existe Exato, pessoas porque que eles têm o faziam quarto muita molar. força, né? Você pega o cachorro. O cachorro provavelmente ele tem. Você vai comer uma carne, qualquer coisa, ele sempre leva pra lateral pra mastigar. Você já percebeu isso? Mas é assim que a gente ele tem que fazer. mastiga. Não, sim, mas eu falo assim, tipo assim, ele precisa de Mas muito o molar certo- no fundo, Sim. né? Mas o certo Só que é hoje em isso, dia a gente a pegar carne aqui na- macia, tudo macio, você não usa mais Exatamente. nada. Por isso que Exatamente. com a evolução a evolução dos tempos, a gente deixou de ter os pelos não, os dentes. Também os pelos. É, Olha, o pelo também Eu é tô uma... perdendo os pelos. A calvície tá chegando. É Acho que ele evolução, precisa de não é um- calvície. Não é por Stanley nada Hair. não, né? Mas acho que ele precisa de um Stanley patrocínio. Hair. Precisa chegar aqui, patrocínio. né? Eu tô Chegar sem algum Lucas. entrevistado aqui que faça implante capilar, por favor. Tô Por precisando. favor. É, e você falou essa história da mastigação, né? E isso é muito importante também, porque envolve até a saliva, a produção da saliva. Se você não tem uma dieta gente, esqueci a palavra. Consistente. Se você não come, por exemplo, uma carne, se você não Firme, coisa mastiga, firme. se você não mastiga uma carne, se você não mastiga um frango, uma coisa ali que vai exigir da sua mastigação, você começa a desativar
a glândula salivar que tem aqui. Então, por exemplo, se você come muito purê, se você come muito papa, se você troca o seu almoço por um shake, hoje eu não vou almoçar, eu vou comer um shake. Não, gente, não faça isso. Por quê? A partir do momento que a gente mastiga... Primeiro que não é gostoso. Tem isso. Gente, carne é uma delícia, pelo amor de Deus. Desculpa os veganos, mas Não, mas tem carne de soja, pra conversar a mastigação, exatamente. né? E aí, o que acontece? Se você não faz essa mastigação, você não trabalha o seu masseter, que é um músculo que a gente tem aqui na bochecha. E esse masseter, ele faz ajudar na produção da saliva, porque aqui a gente tem 2 glândulas, uma em cada lado, aqui geralmente na região do primeiro molar, que libera a saliva para nossa boca. Então, se a gente não tem essa alimentação mais... gente. Dura. Mais dura. Vamos falar Mais dura. consistente. Exato. Firme. A gente não tem a produção dessa força do masseter, né? De fortificar o masseter. Então, a gente também diminui a produção de saliva. Então, também é muito importante o que a gente está consumindo, né? Se a gente come pouca coisa dura, a gente não vai usar muito nosso músculo. Então, o nosso músculo vai começar a ficar fraco. É a mesma coisa quando a gente, sei lá, tem a ausência de um dente, por exemplo. Tem a ausência de um dente de um lado. Você não come desse lado que você tem ausência, porque atrapalha a sua mordida. Você vai jogar tudo pro outro lado. Então, você força mais um lado do músculo e o outro você não força. E aí, o que acontece? Você pode começar a ter desgaste, porque aqui desse lado não vai formar saliva tanto quanto do lado que você mastiga. Entendeu? Então, tipo, é muito importante a gente analisar tudo isso quando a gente tá envolvendo o assunto boca, higiene da boca, saúde da boca, né? Entendi. Agora, a última coisa que eu tinha que perguntar. Por que sangra quando tem tártaro e a gente arranca o tártaro? Isso sangra, não sangra? Ou é coincidência? Sangra. É porque a gente tem uma inflamação ali. Tá tampando. O tártaro tá lá tampando. Quando é o tártaro duro, né? Tá, ou mole também pode acontecer. Existe bactéria ali. E o tártaro tá duro, ele vai tá pressionando a sua gengiva. Tá jogando para baixo. Tanto que quando a gente vai fazer limpeza com pessoas que têm muito tártaro, a gente tira, tá todo vermelhinho assim a região. É isso mesmo. E aí, com o tempo, ele vai sangrar. Porque ele tá pressionando, tem bactéria. É algo não normal que tá ali. Então, a gente precisa deixar o mais normal possível. É uma inflamação, exatamente. É um acúmulo de bactéria, né? Bactéria faz isso com a gengiva. Na verdade, até quando o paciente reclama, doutora, eu não passo fio dental porque começa a sangrar o meu dente, minha gengiva. Eu não vou passar fio dental. Quando sangra, significa... Exatamente. Então não é um cortezinho, né? Porque a pessoa pode assustar, né? Cortei com o fio. Não. Nada a ver. O que eu costumo falar pros pacientes? Tem uma bactéria ali, ela tá dormindo. A partir do momento que você passa o fio dental, você tá irritando a bactéria que tá ali, porque ela vai entender que ela tem que sair dali. E o que ela vai fazer? Ela vai jogar sangue, vai começar a sangrar de inflamação. Porque e aí, se você não continuar passando fio dental, vai continuar sangrando toda vez que você for fazer higiene. Se você passa com frequência, você não vai ter sangramento. Se você faz uma escovação com frequência, lá porque tem gente que fica, se depende, tem gente que fica 2, 3 dias sem escovar dente. Tem isso mesmo? Tem gente que E aí não você vai ver, a pessoa não vai. E o paciente fala pra você, fiquei sem escovar dente 3 dias. Não fala, mas é. Você sabe, não tem como esconder. Lucas, tem um cara no paciente YouTube. que você chega e fala bem assim, quantas vezes você escova o dente por dia? Ele fala 5 vezes. Aí, a hora que você vai sentar ali na cadeira, a primeira coisa que você vai encostar pra fazer ali um exame clínico, você começa a ver sair sangue. Aí você fala 5 mas vezes, não pode condiz. Ser que escova 5 vezes, mas pode ser que escova bem errado. No YouTube tem um canal chamado Dentista do Aparelho, que ele faz uns vídeos engraçados e tal. Ele fez certa vez um vídeo lá falando assim, o paciente chega e escova bem pra caramba antes de fazer manutenção. Aí ele falou que tem ele mostrou lá, tipo, não sei se é um laser, alguma coisa que ele coloca no dente que ele descobre se a pessoa tá escovando ou não. Eu não sei o que é aquilo. Evidenciador de placa. Isso, evidenciador Talvez de placa. seja isso, então. Evidenciador de placa. placa. Não adianta você querer mentir. Você quer mentir pro seu dentista? Não adianta. Você é melhor falar. Não faço mesmo. Exatamente. Pode ser sincero, porque a gente sabe quando o paciente escova, quando não escova. Quando a gente vai fazer a limpeza, o paciente que escova o dente certinho, que passa o fio dental, não sangra, não sai sangue de nada. A gente joga o jato de bicarbonato. Então, quando a gente vai fazer com a escovinha de Robson, a gente usa a escova ali, não sai nada de sangue. Mas aí, quando o paciente não escova, meu Deus do céu, tem dia que é luta ali com o sangue. Tenso. Mas não chega pra derramar sangue. É só em volta. Depende do paciente. Já peguei paciente que saía muito sangue. Porque o paciente tava... Mas assim, eu falo que isso depende também da condição do paciente, né?
Claro. Da onde que ele tá, de como que ele vive, da condição de educação mesmo do paciente, sabe? Porque tem gente que não foi educado pra saúde bucal. Não recebeu, olha, você tem que escovar seu dente. Então, isso Tem gente que divide de escova de dente. Sacanagem. tem família que divide de escova de dente. Isso é Sério? muito, assim, não é... É que pro o nosso contexto, talvez o seu contexto, seja estranho. Mas tem um tem contexto pessoas... social, digamos assim. Exatamente. É o Exatamente. contexto social. Isso eu acho que quando eu tava na faculdade foi a primeira coisa que... Praticamente a primeira coisa que foi falada. Existem famílias que dividem a escova. Tanto que a mãe tá com uma doença bucal, é passado pra criança. Então, é um contexto que é uma realidade que infelizmente existe, mas não é a minha realidade. Claro. Pensando pelo lado social, né, a gente vê A gente já trabalhou em clínicas, em bairros mais, né? mais carentes, e essa realidade acontecia. Entendi. E aí a gente entregava escova de dente, tinha paciente que não tinha escova de dente, entendeu? Entendi. Nossa. Mas em termos de... Você tá falando de escova de dente em si, né? Certa vez eu fiz uma viagem e tudo mais e eu esqueci minha escova de dente em casa. O que eu fiz? Numa das paradas, era de ônibus pro interior, né? Numa das paradas eu comprei naquela posto, coisa assim, né? Achei que você já falava, coloquei o famoso dedão e a escova. Não, nem dava, cada aparelho, nem cortava o dedo. O que eu fiz? Eu tava indo pra um acampamento da igreja, no interior. Eu falei, cara, eu ia chegar na rodoviária e já ia pro lugar do acampamento. Não tinha como eu sair pra comprar. Então eu comprei nesses beira de estrada, posto e tal. Era uma escovinha aquelas de viagem e tal, só que extremamente dura. Eu tenho um costume, não sei se é certo ou errado, quando eu vou escovar dente, eu escovo normal, pá, e eu gosto de escovar bem na base do dente, assim, pra se tiver qualquer massinha branca do que eu comi e tal, enfim, eu tenho esse costume. Se tiver errado, você já me corrige que eu paro com isso. Só que nessa brincadeira, essa escova que eu comprei na beira da estrada era muito dura. Uma vez eu já até conversando com a Júlia, ela me disse, escova muito dura, nem sei, não é bom, muito dura, mas muito dura mesmo. O que eu fiz? Eu escovo muito dura, eu fui escovar com o padrão que eu escovo. Cara, a minha gengiva em cima do canino rasgou, tipo, não vou dizer que rasgou, assim. Cara, fez um corte cabuloso, assim, tipo, você é muito sangue mesmo, eu não sabia, eu fiquei desesperado, tava longe de casa, não sabia o que fazer. Eu parei de escovar com força nessa região, depois de uns 2, 3 dias, meio que cicatrizou e sumiu. Mas me assustou muito, que, tipo, foi um rasgo que ela fez mesmo, assim. E eu fiquei, caramba, fiquei preocupado demais. Não aconteceu de novo, né? Mas eu não sei o que foi aquilo, por exemplo. Tá. Primeira coisa que eu quero falar... Primeiro ponto. deixa eu... Escova. Escova de dente, ela não é para ser escovada com força. Lembra que eu expliquei que a bactéria se agrupa e o processo de escovação é só desagrupar as bactérias? Ainda mais se for dura. Você não precisa de força. E aí, se você tem uma escova dura, você tem um crime na sua mão, porque você tem a força e mais a escova Já dura. tem um costume, porque eu uso a Curaprox, que é bem muito macia. Mas assim, esse é um ponto que já conversaram, isso que já tive uma conversa também sobre tipos de escova. Não importa, pode ser escova dura, pode ser escova mais macia, mas depende do paciente. Porque tem paciente que se pegar uma escova dura, em 2 dias o dente acabou. O cara arregaça tudo. Mas tem paciente que tem... porque assim, tem pacientes que eles têm um pouco de dificuldade motora, supondo. Ele precisa de uma escova um pouquinho mais dura para fazer a escovação. No seu caso, não, você tem força. Então você precisa de uma escova um pouquinho mais macia. Que é que eu uso já? Exatamente, para fazer a escovação. Você usa escova ortodôntica? Cara, eu uso uma da Curaprox com a cabeça bem pequena. Não, a escova ortodôntica, ela tem, nas cerdas dela, ela tem Você fala de aparelho? um desnível. Não, a que eu uso pra limpar os vãos do aparelho é uma... Interdental. Não é escova. Você usa unitufo, né? É um monte de coisa assim que eu tiro assim e faço a limpeza em volta. Sim, eu sei qual que você É isso aí, não é bem escova. Não, mas tem pra vender na farmácia, até da Curaprox, tá? Na farmácia, nos mercados, a escova ortodôntica. Porque o que acontece? A escova ortodôntica, ela é adaptada pra ter as cerdas maiores, onde não fica o bracket. As laterais são mais e altas. uma cerda menor Já vi isso aí, no meio. Eu já usei quando não tinha aparelho, aquelas da essa é a Colgate, escova que a vi gente isso. usa pra quem tem aparelho. Ah, porque é? evita você de Perfeito. fazer essa Isso mesmo. força que você faz pra Entendi. limpar. Porque quando você usa a escova com as cerdas do mesmo tamanho das cerdas, com a reta, né, a gente fala, você tem mais dificuldade. E aí a chance da sua cerda abrir é maior. E a partir do momento que a sua cerda abre, você tem que trocar de escova. Você não pode continuar com aquela escova. Então, quando que a gente sabe que a gente tem que trocar de escova? De 3 em 3 meses, se a cerda não abrir,
E quando começar a desbotar a cor da ponta da cerda, tá na hora de trocar a Entendi. escova. E aí, no seu caso, você que usa aparelho, se você usa essa das cerdas todas retas e não a ortodôntica, pode ser mais fácil para abrir a escova. E ainda mais porque o você aparelho que vai, usa né? ainda mais você que usa com força. Entendi. Então, assim, diminuir a força. A gente fala, tem dentistas que falam, né? Que pra escovar o dente com a outra mão. Por exemplo, se você escreve com a esquerda, entendi. Sem muita força daí. daí você não tem a quantidade de força que você tem se você escovar com a Entendi. direita. Cara, porque rasgou de Mas verdade minha também- gengiva. Eu não sabia que era tão sensível a ponto de rasgar com a escovação. Mas também existe a técnica de preocupado. escovação. Existem tipos de gengiva. Entendi. Existem gengiva fina, média e grossa. Só deve ser fina pela... Pela situação, né? Uhum. Porque, cara, rasgou mesmo, assim. Eu Sim. fiquei muito preocupado. Algum dentista já ensinou você a escovar o dente? Dentista, cara... Eu não lembro se eu cheguei... Desde criança, né? Quando criança, sim, evidente. Quando criança é técnica Evidente. da bolinha. É, evidente. Mas o que eu fazia bom tempo atrás, na verdade, tinha um aplicativo da Oral-B. Já viu esse aplicativo? Já. Que ele fala, Nunca vi você isso. liga ele assim, pá, ele fala assim, ele mostra onde você tem que escovar. Aí fica um tempo lá, aí ele fala, muda. Aí Mas você geralmente vai, tem a escova junto com esse aplicativo, né? Então, né? Quando você viu o preço da escova, eu comprei o celular. Entendi. Não, mas tem um aplicativo, só o aplicativo, que ele vai mostrando onde que você tem que escovar. Você dá o play e vai Perfeito. embora. Sim, ele fala a quantidade de tempo que você fica ali. 2 minutos escovando dente, cara. Sim, do porque céu. você tem que escovar de 2 em 2 dentes. Você não É escova. tipo Porque a isso. gente escova. É. Não, a gente tem que escovar de 2 em 2 dentes. Tem um tempo certo pra você ficar ali, tem a posição certa da escova. Exatamente. Mas não Então, sabia por isso que eu dessa escova, recomendo você passar por um dentista pra ele até verificar seu tipo de gengiva e ver qual Eu vou ter que escovação dar é um melhor pulinho pra lá. você. não. Lá fazer uma limpeza com vocês. Porque... E fazer a manutenção, né? Então, né? Manutenção é importante mesmo, né? Ou você tira logo esse aparelho. Arranca logo, né? Não quer fazer Você- manutenção, arranca Não, logo, porque né? se você não faz manutenção também, você vai prejudicar seu dente, Não, né? não é sempre. É só. Ah, É raro, mas só- acontece. é às só vezes. toda É, vez. todo mês. Tem uns. Todo mês eu falto. É raro, mas acontece. Não, mas eu vou lá fazer Exatamente, manutenção. Porque... é. E faz limpeza normal, né? Quando usa aparelho. Sim. Faz, né? Porque ela faz. Tem né? que fazer. Sim. Faz isso mesmo. É assim, geralmente a gente aconselha o paciente 6 meses. Quando o paciente tem aparelho, geralmente eu aconselho de 3, 4 meses. Acumula. É porque imagina que acumula mais. Né? o acúmulo de sujeira é muito maior. Entendi. Não, maravilha. Ó, a gente tem muita coisa pra conversar ainda, mas vocês vão ter que voltar aqui uma outra vez. Todo mundo que vem aqui eu falo isso, porque literalmente eu tenho muita curiosidade. Eu tive hoje mais cedo com um gastro aqui. Cara, não deu nem pra falar metade das coisas que eu queria falar, porque é muita coisa. Então vocês têm que voltar pra poder falar do Invisalign, pra poder falar de próprio aparelho, de envelhecimento bucal. Ah, mas eu não posso deixar vocês ir embora antes da minha última coisa que eu me lembrei. A última, prometo. Cara, a minha avó tinha uma prática que eu não sei se tem muito sentido. Minha saudosa avózinha, tadinha. Eu dei exemplo dela também de manhã hoje. Ela reza pra mim, avó, pelo amor de Deus. Mas ela escovava a dentadura dela. Tá certo. Perfeito, Mas- perfeito. Porque Porque a dentadura, ela arrancava acumula de- bactéria. escovava assim a Ela dentadura. acumula bactéria. Hoje a gente recomenda escovar a dentadura não com pasta de dente, porque é abrasivo. E a dentadura geralmente é de acrílico, então pode riscar o acrílico da Na dentadura. verdade, ele limpava a dentadura o dali. aconselhável é, você usa durante o dia a dentadura, à noite você tira, escova, Bota no copo. põe no copo. Escova com sabão neutro. Não é nem Isso. pasta de dente. Sabão! Sabão neutro. Pipi. Fica com gosto de detergente na Não, boca. Não, que detergente detergente? neutro, justamente pra não ter. É, justamente. Não, Porque cai no copo, deixa a noite lá, inteira. o mas detergente assim, ele é desengordurante. A saliva tem gordura, né? Daí a gente Então- deixa lá no copinho com bicarbonato pra Nossa, limpar. mas eu achava aquilo... Na verdade, sim, nem é tão interessante de noite, escovar de noite, mas se colocar no copo com bicarbonato e água, E é de muito manhã, interessante isso tirar a não vale. prótese, viu? Entendi. Porque pra dormir. pode Ela ter, tirava. porque o que pode acontecer? Com o tempo pode ter fungos. Fungos. Entendi. E aí tem que tomar medicação, é uma coisa meio constrangedora. É melhor você, é Desconfortável. desconfortável, né? É melhor tirar à noite, de dia, acordou, lavou, Era o que ela colocou. fazia. E é o correto. Ó, tá 1 a 1, hein? De manhã, a teoria da minha avó tava errada a respeito de uma coisa de comer, né? Aí agora tá certo. Minha Ela avó tá foi um- bem bem instruída. Bem instruída. Pelo dentista dela. Sim. Né, de manhã ela falava que, eu falei com o gastro, que ela falava que se eu roesse unha ia me dar úlcera.
Aí o Gasto falou, não tem nada a ver isso. A minha avó falava que ia nascer uma planta de unha no meu estômago. Mas alguma coisa deve acontecer, né? Não deve ser bom pro dente também roer unha, imagino eu, né? Ah, Não tem nada a ver. Depois você pouco. passa lá na clínica. Pra vocês é pouco, ótimo, né? Tá? Nem um pouco, porque você começa a desgastar o dente. Entendi. Começa a ficar todo quebradinho. Ou seja, usa o dente só como dente mesmo, né? Não coloca Exatamente, nada. Se eu falar pra você, gente. Chiclete também faz mal. Se eu falar pra Não. você que tem um paciente meu, que ele é mecânico, ele pega o fio pra cortar, você vai olhar a pontinha dos dentes, tá tudo quebradinho. É lascado, né? O Abrir chiclete... ketchup com o dente. Não, pelo amor de Deus. Muito também. Não. É bom abrir garrafa. Gente, Abre Garrafa, garrafa, Todo mundo Eu já fez acho, isso na gente, vida. eu Não, acho calma. ótimo você abrir garrafa Não, com pera dente, aí, porque você vai perfeito. quebrar o seu Não. dente, você vai ter que fazer um Pera aí, implante. calma. Seja sincero, você talvez não, mas Não, alguma vez na vida, nunca. não tô falando garrafa de tampa de abridor, mas aquela garrafa de abrir, cara, é animal, é o instinto animal do ser humano. A garrafa, quando tá dura, é natural que você faz com a boca, eu não sei porquê. Tudo, né? Então, mas você nunca tentou abrir uma garrafa de tampa de rosqueado com a boca? Eu acho que eu tentei uma vez, e essa Eu vez fiz muito eu isso. me doeu, eu falei, não vou fazer Não, mais. eu fiz muito, tá muito dura hoje em dia não por causa do aparelho, né? Mas eu fiz muito isso. Abri Aparelho é bom garrafa. que ele dificulta fazer várias Demais. coisas. Eu parei de roer unha com o aparelho. Eu É. roía muita unha. Não dá, porque não dá pra roer unha mais, né? Roer Só quando eu tô com unha, não muita dá de ansiedade, cortar assim. as coisas na boca, porque atrapalha. Já quebrei um breque, também você não vai parei. abrir ketchup, você acredita nisso? Eu também já parei de... Eu parei de roer unha. Quando eu parei de roer unha foi por conta Por do causa do aparelho. Mas ainda com muita ansiedade, assim, eu dou um jeitinho assim, mas é muito difícil, muito raro. Mas, então tudo que coloca na boca, assim, de abrir, de usar. O chiclete que você falou, ele não é prejudicial se você não consome ele com muita quantidade. Na verdade, você tem que consumir um chiclete que não tem açúcar, que é o mais... Big, então não pode. Melhor existe, não. Existe Big. Porque Existe. o problema de você consumir um chiclete, por exemplo, ficar o dia inteiro mascando chiclete, é que você trabalha o seu músculo o dia inteiro, né? Então você não deixa ele em repouso. É bom isso, então. Não. Não. Trabalhar o músculo o dia inteiro, não, porque isso dá fadiga pro seu músculo, né? Eu morro de medo de travar minha ATM que um dia com a boca aberta. Ela faz muito barulho quando ela abre e fecha a boca, né? Deve ter alguma coisa esquisita aqui nela. Mas você tá fazendo a horta, né? Ele deve estar cuidando É, dessa ela sabe parte disso da aí. ATM, mas pode ser por conta de apertamento, pode ser por conta de bruxismo, Uma vez eu fui bocejar, pode ser por estalou, conta da ficou má doendo, tipo, posição do umas seu 2 dente. semanas doendo. Eu vou falar, eu tenho esse problema aí, ó. Você tem isso aí? É. Nossa, o Pedro, quando ele abre a Ah, vê, faz mesmo barulho. E que a que faz pra parar? gastura. Tem Não várias sabe? formas. Cirurgia. Tem formas. Tem cirurgia, Ah, ok. tem... Acho que toxina botulínica também usa, né? Ah, que é usado. botox? Você Às serve pra vezes, sim. parar com esse barulho? Em certos casos, Pra sim. parar com barulho, não, mas ajuda a diminuir a força, né? Porque Pedro tem quase 2 metros de altura, o tamanho desse Entendi. mocinho, ele é fraquinho que ele é, né? Então ele Entendi. faz a mesma força que ele faz no corpo inteiro, ele faz na boca. Entendi. Às vezes até Inclusive, mais, que ele namora uma dentista, né? E aí a dentista fica acompanhando ele na academia, ele aperta o dente na academia. Aperta o dente na academia. Isso porque a dentista fala no Instagram Ah, dela lá, não outro- aperta o aperta o dente dente. na Outro academia. outro assunto que tem que entrar aí é a questão da placa de bruxismo, né? A placa de Na bruxismo- verdade, não é a placa Não, de não bruxismo, só é a a placa placa. de esporte, né? Isso de esporte da placa de bruxismo, que é fundamental. Se você é apertador, tem que usar a placa de bruxismo. Tem que não usar a placa. tem como fugir. E assim, eu sou da seguinte ideia. É melhor você quebrar uma placa do que você quebrar o seu dente. Porque Sim. o seu dente... Qual que, assim, pensa, Qual que tá mais qual que caro, fica mais né? barato? Qual que fica mais barato? É. A placa ou o implante Ou ou a implante. prótese? Exatamente. Perdeu um dente. Entendi. Bom, meus queridos, queria muito agradecer a presença de vocês A gente aqui. que agradece. Quero vocês de novo aqui, pra gente ter muita coisa pra falar. Com toda Quero saber de certeza. Invisalign. Todo mundo tá usando hoje em dia, se é Todo bom, se não é. Já tem concorrente de Invisalign, que eu tô ligado, né? Futuramente aí Já vamos tem. ver, né? Foi fazer a horta agora. É, então, olha lá, ó. Por isso que eu não aí tô eu vou fazendo ter- manutenção, tô esperando pra ele fazer a Fazer ele a cara de especialidade dele, pau, né? né? Não, mas eu vou lá esse mês na dentista, eu vou lá visitar ela. Pensar na desculpa Tomara que que eu vou ela usar. assista esse podcast, Pensando na né? desculpa que eu vou Tomara usar. que Pensa ela se ela assista. assiste. Nossa. Vai ser muito bom se ela assistir, porque ela... Doutora Deus- Miriam, de coração, assim, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, só não, só não frequenta a senhora. Não, ela vai eu tô pensando Uma na história que eu vida. vou contar pra ela quando eu for lá. Ah, Brincadeira. coitado. Mas muito obrigado pela presença de vocês, foi muito gratificante. Espero que todos tenham saído, né, daqui sabendo um pouco mais do cuidado bucal, da importância do cuidado bucal. Espero que Porque sim. a saúde, né, cara, não tem jeito. Porque a gente preocupa tanta coisa, né? Tanto academia, alimentação, não sei o quê. Esquece do principal, né? Sim. Do dente. Aí não consegue arrumar um namorado. Tá banguelo, não sabe por quê. Porque não faz cuidou do seu manutenção. dente. Não vamos cuidar do dente, por favor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Voltem agradeço. Obrigado a sempre. você, foi um prazer estar aqui, né? Maravilha.
Maravilha, prazer todo meu, viu? E não se esqueça de deixar seu gostei, seu favorito, curta esse vídeo, mande para as pessoas que você sabe que não cuida do dente. Siga aí, ó, Cuiabrasa. Cuiabrasa Podcast, muito bem, muito Vocês bem. têm Instagram? Instagram, Cuiabrasa Podcast Cuiabrasa também. Podcast, pode seguir. Pode seguir, por favor, viu? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vejo você na próxima. Tchau, tchau.